livro do evangelista João. Evangelista João, no capítulo 4. Evangelista João, de João, no capítulo 4. O título desse capítulo fala a respeito da mulher de Samaria. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sucar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Por que ela falou isso? Porque os judeus não se comunicam, ou não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu esse poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me essa água, para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos. O que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram este monte, e vós dizeis que é em Jerusalém um lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, creio que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando
nos anunciará tudo. Jesus disse: eu o sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilhavam-se que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas ou por quê? Por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Amém. Jesus, que nessa hora, após a leitura desse capítulo, o Senhor fala conosco pela sua palavra, que não seja aqui a voz de homem, que não seja aqui o achismo de alguém, mas que seja o seu Espírito Santo, que seja a inspiração vinda do teu trono, Jesus. Fale conosco pela tua palavra e agradeceremos o seu nome, seremos gratos por tudo que o Senhor falar. É isso que te peço em nome de Jesus. Amém. Mulher samaritana. Como está escrito, não precisamos delongar, os samaritanos não falavam com os judeus. Não falavam. Porém, para ir para Galiléia, era obrigatoriamente, tinha que passar pela região de Samaria. Tinha que passar. Era obrigado. Imagina, você tem que passar num lugar que o povo não vai pagar. Mas para você passar para ir onde você deseja, você tem que passar por aquele lugar. Não tem jeito, não tinha outra forma. Jesus vai e passa ali. E os discípulos vão à cidade para comprar mantimento, comida. E Jesus se aceita perto de um poço. Na hora sexta, para o judeu, se começa a hora às 6 da manhã, se eu não me engano, a hora sexta era meio-dia. Então, imagina, num deserto, um sol estralando, Jesus sentado no poço, e daqui a pouco aparece uma mulher. Uma mulher samaritana. E ele vai e fala: dá-me de beber. Ela não tratou com educação. Não tratou. Pelo contrário. Vamos colocar na linguagem de hoje. Camarada, senta do teu lado. Você sabe que não vai para tua cara. E aí acontece a questão de pessoa ser judia e você samaritano, e um judeu pedindo água para você. E aí? E ela ficou muito brava. Como que você tem coragem de pedir água para mim? Você é judeu. Você é judeu. Como você tem coragem? Você não sabe que a gente não se doa, a gente não se conversa? E nisso, Jesus vai e responde a ela: se tu conheceras realmente o dom de Deus, e quem é que te diz isso? Dá-me de beber? Tu me pedirias, eu te daria da água da vida. Ela não sabia ainda quem era Jesus. E ela fala: Senhor, poça fundo, onde que tem essa água viva aí? Onde que tem essa água viva? Tua maior de Jacó, mesmo Jesus com toda a educação,
ela ainda falava brava. Ela ainda era totalmente ignorante com ele. Totalmente ignorante. Mas Jesus respondendo com mansidão. É assim as nossas vidas, irmãos. Nós somos ignorantes muitas vezes com o próprio Deus. Com as nossas atitudes, com as nossas ações, nós somos ignorantes com Deus. Acabamos tratando o Espírito Santo de uma forma que não deveria ser tratado. Mas Deus tem um amor e uma misericórdia tão grande para as nossas almas, para as nossas vidas, que Ele nos abraça. Mesmo na nossa revolta, mesmo na nossa ira, no nosso momento de explosão, Jesus nos abraça. Jesus nos acolhe. Meu irmão e minha irmã, que hoje participa desse culto online, que você seja abraçada pelo Espírito Santo. Mesmo no seu momento de aflição, mesmo no seu momento de ira, Jesus te abraçará, como Ele já te abraçou no passado, Ele continuará te abraçando e te mostrando o caminho certo, te dando de água, de alimento necessário para você prosseguir. E nisso, vamos continuar o texto. Jesus fala que da água que ela está pensando que ele ia dar para ela, se ela tomasse, ela voltaria a ter sede. Você vai voltar a ter sede? Claro. Mas a água que eu te dou, você não volta a ter sede. Porque da fonte que ela sai jorra para a vida eterna. Olha que conversa, que diálogo que Jesus tem com essa mulher. E nisso, ela fala: Jesus, dá-me de beber essa água, que eu não tenho mais sede. Aí a hora que Jesus falou: opa, vamos falar um pouquinho da sua vida? Vai lá e chama o teu marido. E a mulher fala: não tenho marido. E Jesus fala: disseste bem. Porque já tivesse 5 maridos, por que você tem agora? Não é teu marido. Aí a gente volta na questão de por que ela estava indo buscar água àquela hora. Meio-dia, um sol escaldante, muito sol. É pela vergonha que ela tinha. Pela vergonha que ela tinha de quê? Ela já tinha tido 5 maridos. Era vergonha. Não se misturava com as outras mulheres. Por quê? Porque era vergonha da sociedade. Porque ela já tinha tido 5 maridos. E o que vivia com ela agora não era marido. Mesmo assim, Jesus trata com amor e com misericórdia. Mesmo sabendo das falhas e dos tropeços das nossas vidas, Jesus continua nos tratando com misericórdia, com piedade. Mesmo com todas as nossas limitações, Jesus continuará nos tratando com piedade, com misericórdia. E nisso ela fala: Senhor, veja que essa profeta, nossos pais adoraram neste monte, e vós disseis que em Jerusalém é onde deve se adorar. Jesus fala que, mulher, creme que a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem de Deus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai.
em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. A salvação tinha vindo por judeus, mas tivemos a oportunidade, pelo sacrifício de Jesus, de adorarmos a Ele em espírito e verdade, porque não vemos, mas o sentimos, temos fé suficiente para sabermos que Jesus é o dono das nossas vidas, e nós o adoramos, nós nos glorificamos em espírito e em verdade. Glorifiquemos a Deus, meus irmãos e minhas irmãs, que hoje participam desse culto. Glorifiquemos a Jesus, por sabermos que, mesmo não vendo face a face, como aquela mulher samaritana não viu, mas temos fé que Ele existiu, que Ele morreu por nós na cruz, e que nós temos o direito da salvação pela nossa morte, por Jesus ter morrido e vertido o seu sangue na cruz, o Cordeiro que foi sacrificado por nós. Tenhamos essa fé suficiente de adorarmos Ele na excelência. Tenhamos fé de adorarmos nas dificuldades que nós nos encontramos. A vida não é fácil, nunca será fácil. Mas Jesus venceu o mundo e nós vamos vencer também, meus irmãos. Tenhamos fé suficiente para alcançarmos os milagres que precisamos alcançar em nome de Jesus. Tenhamos fé para passarmos e transpassarmos as barreiras das nossas aflições. Tenhamos fé para vencermos o que o maligno tenta encher as nossas cabeças dia a dia, e não nos vencerá em nome de Jesus, porque não temos fé. E o mesmo Jesus que esteve com a mulher samaritana fala conosco a partir da tua palavra, não porque o irmão Renan está aqui, mas a palavra de Jesus fala conosco. Que tenhamos fé suficiente para alcançarmos os nossos objetivos e que bebamos dessa água da vida, que é a palavra de Jesus, que o Espírito Santo nos encha, que enche os vazios, que preenche os vazios dos nossos corações. Tenhamos essa fé, tenhamos fé suficiente, mesmo que ela seja um grãozinho de mostarda, mas que, pela nossa fé, vençamos o que tivermos que vencer em nome de Jesus. Que pela nossa fé, nós alcancemos os nossos milagres. Que pela nossa fé, a paz seja restaurada dentro dos nossos lares. Que pela nossa fé, as enfermidades sejam curadas. E se não for curada, que tenhamos fé suficiente para sabermos o porquê não serão curadas. De nos conformarmos com o Espírito Santo, porque é permissão do Pai que nos ocupa. Nem tudo nas nossas vidas será perfeito, nem tudo dará certo. Nem tudo vai ser sim. Mentiroso pregador que vive um dia as ovelhas por aí falando, vai ser tudo mil maravilhas, é vitória, é vitória, é vitória. Somos vitoriosos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós vencemos o mundo enganador, a mentira, tudo que o diabo oferece, nós vencemos. Mas a nossa vida material, as nossas finanças, não é isso que nos leva aos céus. Não é o dinheiro que nos levará à vida eterna. Mas a minha situação se encontra a tal ponto que eu não sei o que fazer. Ore, busque, trabalhe, se esforce. Não vai ser mil maravilhas nas nossas vidas. Teremos perseguições, teremos guerras, teremos aflições. Mas se a sua confiança estiver em Jesus Cristo, o que tiver que passar, você vai passar. Mesmo que seja um momento difícil. Quantos irmãos nesse momento passam por tribulações,
que tenhamos misericórdia dos nossos irmãos, como Jesus teve misericórdia dessa samaritana. Continuando a leitura, ela fala: eu sei que o Messias vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus vai e abre para ela: eu o sou, eu que falo contigo. Foi a primeira confirmação, foi a primeiro diálogo que Jesus teve com alguém, que ele confirma que ele é o Messias. Ela foi a primeira a saber disso. Primeira fora Maria, que sabia que ele era o Filho de Deus. E ela recebeu isso tão maravilhada que ela saiu com seu cântaro e facilidade falar com os homens. E falando: vinde e veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Em vez de falar que era um profeta, ela vai perguntar: porventura não é este Cristo? Ela anunciando o próprio Cristo e crendo que ele era Cristo, que ele era o Messias. Estejamos então, irmãos, atentos aos sinais que o Senhor coloca nos nossos caminhos, provando que ele é o Cristo nas nossas vidas, que ele é o Messias. Que estejamos atentos a tudo que Deus faz nas nossas vidas, seja ruim ou seja bom, mas que Deus esteja nos nossos barcos e que as providências